Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carla, professora do Proconcursado, e esse é o meu canal, o Pedagogia em Curso. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um documento super importante, tanto para você que já é professor de educação infantil, quanto para você que está estudando para concursos para entrar nesse cargo. A gente vai conversar sobre as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, um documento importante, norteador, que vai trazer uma série de elementos para a gente entender um pouco como é que a gente realiza o trabalho, constrói o currículo e a proposta pedagógica dessa etapa tão importante da educação, que é o trabalho com bebês e crianças pequenas de 0 a 5 anos. Então, fica aqui comigo até o final, porque esse vídeo vai ser muito importante para você. Vem comigo então, vamos começar a fazer a leitura e entender um pouco sobre esse documento. Eu trouxe para vocês aí a carinha dele, né? A capa para vocês conhecerem, para quem nunca viu, nunca teve contato com esse material. E ele vai começar dizendo o seguinte para a gente: esta norma tem por objetivo estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a serem observadas na organização da proposta pedagógica na educação infantil. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil vão articular-se às diretrizes curriculares nacionais para a educação básica e reúnem princípios, fundamentos e procedimentos definidos pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas e a elaboração, planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas e curriculares na educação infantil. Além das exigências dessas diretrizes, devem também ser observadas as legislações municipal e estadual atinentes ao assunto, bem como as normas do respectivo sistema. Vamos entender, né, o que é que está trazendo logo o começo desse material para a gente. Então, vamos relembrar a educação infantil no nosso país. Ela passa aí por um longo período de vinculação com a assistência. Então, quem já estudou um pouquinho sobre a história da educação infantil vai saber que a gente tem aí uma série de iniciativas que vão despontar desde o finalzinho do século XIX, durante toda a primeira metade do século XX e um pouco mais da segunda metade também, de instituições de atendimento a essa criança pequena, muito vinculadas à caridade, a um modelo assistencial, né, que tinha aí como premissa básica tirar essas crianças muitas vezes da rua. O começo do século XX ele é marcado por uma alta taxa de mortalidade infantil. Enfim, a gente tem todo um histórico aí que podemos ter mais uma aula aí, uma aula exclusiva para falar sobre isso. É um assunto que eu adoro conversar, mas o fato é que a gente vai ter no final do século XX, com a promulgação da Constituição Federal em 1988, depois a gente vai ter a LDB em 96, são dispositivos legais que vão inserir finalmente a educação infantil como primeira etapa da educação básica nacional. O que significa isso? Significa que não pode mais ter essas iniciativas diversas como a gente teve no passado, então ligadas à caridade, filantropia, ordens religiosas, assistência social, enfim. A partir desse ordenamento jurídico, a gente não vai mais poder ter a educação infantil atrelada a outro órgão que não seja o da educação. Então, a gente vai ter que ter uma série de organizações, né? Então, proposta curricular, autorização de funcionamento, credenciamento, enfim. Então, a partir da LDB, a gente vai começar a pensar de uma forma mais sistemática, ao menos do ponto de vista legislativo, sobre essa etapa tão importante que vai começar a ser cuidada aí nos espaços coletivos. A inserção da educação infantil na educação nacional, ela também traz um ponto importante, que é a inserção dessa criança como sujeito de direitos. Então, se no passado a gente tinha a vaga na creche muito atrelada a condições sociais, então as crianças mais pobres eram as que iam para a creche, a partir desse novo ordenamento jurídico e desse entendimento da criança como sujeito de direitos na sociedade contemporânea, todas as crianças terão direito à educação infantil. Então, esse espaço ele passa a ser entendido como um lugar das crianças pequenas, né? Esse espaço coletivo para educar as crianças. E aí
vai acontecer todo um processo aí, né, de ampliação de vagas, né? O Plano Nacional de Educação vai prever, inclusive, a universalização das crianças na pré-escola, então todas as crianças a partir de 4 anos são obrigadas a serem matriculadas na pré-escola, enfim. Então, uma série de questões vão ocorrer nesse período, e lá em 2009 a gente vai ter a promulgação das diretrizes curriculares que vão possibilitar que a gente pense de fato nessa proposta pedagógica. Então, não é mais suficiente dar a vaga, é preciso pensar na qualidade, e pensar na qualidade significa construir uma proposta pedagógica que esteja de acordo com as especificidades da faixa etária atendida, que são os bebês e crianças pequenas. Então, as diretrizes elas vão ser uma norma nacional, então todo mundo vai precisar seguir, né, esse documento. Tudo que ela falar vai estar em consonância com as diretrizes da Educação Básica Nacional. Então, esse documento é um outro documento que vai falar da Educação Básica Geral. Então, são documentos que sempre tem que conversar. E aí, as diretrizes vão dizer também que, junto a ela, cada município, cada estado também vai poder promover a sua própria legislação e sua organização enquanto rede de ensino, claro, sempre em consonância com aquilo que a diretriz preconiza, certo? Então, esse é o início aí, né? Esse entendimento básico sobre o que se trata esse documento, qual é o contexto em que ele é criado, então, um contexto em que a gente tem a consolidação da educação infantil enquanto primeira etapa da educação básica nacional, e aí começa-se, né, aí nos anos 2000, ele será um período muito profícuo no que se refere a estudos e pesquisas sobre a educação das crianças, e aí pensar na qualidade e como é que a gente constrói essa identidade dessa etapa aí da educação, certo? Então, partimos desses princípios para começar a conversar. Definições propostas pelas diretrizes curriculares. Primeiro, o que é a educação infantil? A educação infantil é a primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que constituem estabelecimentos educacionais públicos ou privados, que educam e cuidam de crianças de 0 até 5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgãos competentes do sistema de ensino e submetidos ao controle social. É dever do Estado garantir a oferta da educação infantil pública, gratuita e de qualidade, sem requisito de seleção. Então, veja que definição importante, que traz um ordenamento chave aí para a gente pensar na educação infantil. Então, primeiro, ela só pode ser oferecida em creches e pré-escolas. Isso significa que não dá mais para abrir lá um quintalzinho, né? Como a gente viu durante todos os anos 70 e 80, né? Algumas iniciativas muito domésticas de cuidar dessas crianças em espaços não apropriados, né? Juntar um monte de criança ali de qualquer jeito e acabar, né, cuidando ali, embora a gente saiba que, infelizmente, isso ainda é uma realidade em algumas, né, situações, mas pela legislação isso é proibido, então essa etapa tem que ser oferecida em creches e pré-escolas. Algumas escolas particulares, especialmente, elas acabam optando por outras nomenclaturas, né? Então a gente vai escutar falar de maternal, né? A gente vai escutar alguns nomes, mas na legislação o nome correto é creche e pré-escola, tá? Então creche 0 a 3, pré-escola 4 e 5 anos de idade. Outro ponto importante que coloca aqui para a gente, né? E esse item das definições é um item que costuma cair bastante em prova, quem faz concurso já deve ter visto aparecer. Então, um ponto importante aqui é que a creche, ela sempre vai ser, o atendimento dela vai ocorrer num período diurno, tá? Não pode ter creche à noite. De vez em quando tem eleição, né, eleições municipais, sempre tem algum candidato aí que aparece falando que vai promover a creche noturna, né? Pela legislação isso é proibido, ele pode até oferecer um atendimento assistencial, né, chamar de outro nome, não vinculado à educação, mas ele vai comprar uma briga na justiça se ele quiser fazer esse tipo de atendimento como creche pré-escola, porque as diretrizes vão prever que esse atendimento só pode ser oferecido durante o dia, no período diurno, tá?
Há a possibilidade de ser em período parcial ou integral, então meio período ou o dia todo. E, claro, os órgãos competentes, né? Os órgãos aí do Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação, Estadual, Conselho Municipal, enfim, a gente tem várias instâncias aí reguladoras que vão supervisionar e vão ajudar a gente a estabelecer esse controle social. Então, pensar na qualidade de atendimento, né, nas propostas curriculares, enfim. Então, essa é a definição básica sobre o que é a educação infantil para nós. O que é criança? Criança é um sujeito histórico e de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura. Eu adoro essa definição, né? Apesar de ser uma coisa que parece muito simples, ela traz uma questão bastante complexa para a gente, que é essa concepção de infância. A gente vai ter, desde os estudos aí do historiador Philippe Arrier, que vai nos ajudar a pensar nessa infância enquanto uma construção histórica, social e cultural, né? Ele vai falar dessa invenção da infância, que é fruto da modernidade, nem sempre a gente pensou nas crianças como a gente pensa hoje. E aqui, quando a gente vai falar dessa criança que é sujeito histórico e de direito, significa que a nossa sociedade ela teve uma ampla trajetória até chegar nesse entendimento. Então, essa criança que antes ela era esse sujeito que ficava, em certa medida, à margem, né? Não tinha muita preocupação sobre ela, né? Não se tinha conhecimento específico sobre essa etapa da vida, enfim, ela ficava muito ali à margem, especialmente no período da Idade Média, como o Philippe Arrier destacou. Com o advento da modernidade, né, o avanço das ciências, enfim, a mudança das relações das sociedades, então uma sociedade que ela era extremamente rural e vai passar para uma era industrial, então uma migração para os grandes centros urbanos, uma reconfiguração das famílias, enfim, todo esse contexto social vai ter influência sobre a forma com que a gente vai pensar sobre as crianças e sobre a infância, certo? E aí as diretrizes vão trazer para a gente um pouco sobre esse percurso. Então, hoje, a gente entende essa criança como um sujeito de direitos, um sujeito que vai interagir, que vai construir conhecimento, que vai ser produto e também produtor dessa cultura, e por isso a escola, a educação infantil, ela precisa entender que sujeito é esse para poder pensar na sua proposta pedagógica. Então, se ele é sujeito de direitos, se ele produz cultura, se ele interage, né? Se ele brinca, ele imagina, ele fantasia, ele deseja, então o sujeito que deseja coisas, se ele é tudo isso, a nossa proposta pedagógica tem que ser baseada nesse sujeito que vai ser o protagonista do processo. Então, não são crianças passivas que estão lá para que a gente transmita conhecimento. São crianças ativas, produtoras de cultura, produtoras de narrativas infantis, e a gente vai, então, construir esse currículo junto com elas a partir das experiências do cotidiano. Então, essa definição de criança, ela é um dos principais pontos aqui das diretrizes, na minha opinião, e a gente precisa ler 1000 vezes para poder, né, ficar muito claro quem é essa criança que vai chegar para a gente. Até um bebezinho que chega lá, né, na creche, às vezes com 3 meses de vida, ele é um sujeito histórico e de direitos. Então, ele não é um bebê que vai estar lá só para a gente dar a mamadeira, colocar para dormir, trocar fralda e entregar para a mãe no fim do dia. Ele é um bebê que ele tem uma história, ele está inserido numa família, numa cultura, e a gente precisa ter todo esse entendimento. Então, essa é a definição de criança proposta pelas diretrizes curriculares. Continuando aqui nas nossas definições, a gente vai ter o conceito de currículo. É o conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos. Então, o currículo, muito importante, né, essa definição também para o nosso entendimento, é o seguinte: a escola, a educação infantil, ela é esse lugar que a gente vai ter como prerrogativa as questões relacionadas ao ensino e à aprendizagem, né? Acontece que na educação infantil esse processo vai ser diferente
do que o que ocorre no ensino fundamental. Mas ainda assim, a gente tem ali o que a gente vai chamar de intencionalidade pedagógica, então temos ali que promover o avanço, né, a ampliação de repertório nas várias instâncias culturais, artísticas, científicas e tecnológicas das crianças. Ocorre que na educação infantil esse processo não vai se dar pela mera transmissão do conhecimento, né? Nem no ensino fundamental a gente acredita mais nisso, ainda mais com as crianças pequenas. Então, para nós, o que é importante para pensar no currículo é esse entendimento de que todo esse saber que é historicamente construído pela humanidade, né, as ciências, enfim, tudo isso vai precisar se articular com o cotidiano, com as experiências das crianças, e aí sim a gente promover o aprendizado. Então, sempre atrelar aquilo que a criança nos traz enquanto experiência e aquilo que a gente tem de conhecimento historicamente produzido. É assim que a gente entende o currículo a partir das diretrizes. A proposta pedagógica, por sua vez, ou o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico, vai ser o plano orientador das nossas ações da instituição educativa e vai definir as metas que se pretendem para a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças que nela, né, na creche e na pré-escola, são educados e cuidados. É elaborada num processo coletivo com a participação da direção, professores e comunidade escolar. O projeto político-pedagógico, toda a escola precisa ter, né? Ele é uma construção, na escola pública, essencialmente, é uma construção democrática, então precisa contar aí com as mãos de todos. Não é um documento para cumprir burocracia, ele é o coração da escola, ele precisa revelar as intenções pedagógicas, o que a gente entende por criança, como é que é a nossa comunidade, quem são os integrantes da nossa equipe, o que a gente entende, como é que a gente trabalha a inclusão, né? Tudo isso tem que estar lá na proposta pedagógica. Então, primeiro, esse entendimento do currículo, e ele vai estar contido também no PPP da escola, juntamente com todos os outros elementos que compõem essa instituição tão complexa, certo? Então, currículo e proposta pedagógica. As nossas diretrizes vão indicar, juntamente com a concepção de educação infantil, algumas informações práticas relacionadas à matrícula e faixa etária. Então, olha só, é obrigatória a matrícula na educação infantil de crianças que completam 4 ou 5 anos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. Então, fez 4 anos, até 31 de março, a família tem que procurar a instituição, fazer o cadastro e efetivar a matrícula, caso ela não frequente a creche anteriormente. A partir dos 4 anos, a matrícula é obrigatória. Lembrando que de 0 a 3, a matrícula não é obrigatória, mas a oferta pelo poder público é. Então, precisa ter vaga para todo mundo que quiser ser atendido pela creche, certo? Mas a partir de 4 anos, aí a matrícula é obrigatória. É meta do Plano Nacional de Educação universalizar a educação infantil a partir dos 4 anos. Isso significa que os municípios não podem ter lista de espera. A criança foi fazer o cadastro, imediatamente ela tem que ter o direito à vaga, certo? As crianças que completam 6 anos após o dia 31 de março devem ser matriculadas na educação infantil. Então, se ela fez 6 anos até 31 de março, ela vai para o ensino fundamental. Se ela fez 6 anos no 1º de abril, ela fica até o fim do ano na educação infantil e só muda no ano seguinte. A frequência na educação infantil não é pré-requisito para a matrícula no ensino fundamental, então vamos supor que mesmo com toda essa orientação, né, a legislação que vai dizer que todo mundo tem que estar na pré-escola, vamos supor que por algum motivo essa criança não foi para a pré-escola e ela chegou lá com 6 aninhos para o ensino fundamental. Ela vai ter direito à matrícula. Então, mesmo que ela não vai poder falar assim, ó, não fez a pré-escola, tem que fazer para depois vir para o primeiro ano. Não. Estar na pré-escola não é pré-requisito, né? Então, apesar de obrigatório, pode acontecer, né? Nosso país, aí vocês sabem, tem uma série de dificuldades aí sociais, enfim. Então, pode ser que alguma criança não vá para a pré-escola e acabe indo direto para o ensino fundamental. Então, não é o ideal, não é para acontecer, né, devido à legislação, mas se acontecer, ela tem o direito de ser matriculada já no ensino fundamental, porque ela vai estar na idade própria para isso, certo?
As vagas em creches e pré-escolas devem ser oferecidas próximas às residências das crianças. Então, sempre, hoje, né, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem um sistema que ele vai por georreferenciamento. Então, a criança efetua o cadastro e aí o próprio sistema já localiza qual é a instituição próxima, né, da residência e efetiva a matrícula, certo? Então, matrícula e faixa etária, é isso que as diretrizes nos orientam. Jornada. Então, essa parte aqui das diretrizes aparece sempre nas provas de concurso, geralmente vem com uma pegadinha, então presta atenção, porque eu não quero que você caia nela. Olha só o que o documento diz pra gente. É considerada a educação infantil em tempo parcial a jornada de no mínimo 4 horas diárias, e em tempo integral, a jornada com duração igual ou superior a 7 horas diárias, compreendendo o tempo total em que a criança permanece na instituição. Então, às vezes a gente guarda, né, que o parcial são 4. E aí a gente fala, bom, se parcial são 4, integral são 8. Não é, tá? Então, o parcial, no mínimo 4 horas que a criança pode ficar, e o integral, a jornada com duração igual ou superior a 7. Então, 7 horas é considerado período integral. Pode ficar mais? Pode, só não pode ficar menos. Então, se a escola se propõe a ser período integral, ela tem que ficar num tempo igual ou superior a 7 horas, certo? Parcial, no mínimo 4. Pode ficar 5 no parcial? Pode. Pode ficar 6 no parcial? Pode também. A partir de 7 já é considerada integral. Então, presta bastante atenção nessa questão, que vai fazer a diferença aí para você na hora da prova. Princípios. As diretrizes vão colocar para a gente princípios que devem ser pensados para elaborar a proposta pedagógica. Sempre lembrar que princípio é aquilo que vem primeiro. O que vem primeiro é aquilo que a gente não abre mão, aquilo que é primordial, aquilo que é fundante do trabalho que a gente vai desenvolver. Então, as diretrizes vão colocar que a gente tem como princípios os seguintes: éticos, políticos e estéticos. O que significa cada um deles? Princípios éticos da autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas, identidades e singularidades. Lembra sempre da palavra ética. Ética tem a ver com essa forma como a gente vai se relacionar, com alguns valores que estão ali, que são formas da sociedade conduzir, né, a alguns valores, algumas ações, algumas práticas, né? Os princípios éticos, eles vão sendo modificados ao longo do tempo. A gente tem algumas discussões filosóficas que vão trazer a diferença entre ética e moral, né? Mas não vem ao caso aqui nessa aula, mas aqui o que importa para nós é entender que esses princípios éticos, eles estão relacionados com essa responsabilidade, com respeito ao bem comum, com os valores relacionados à solidariedade, ao cuidado com o meio ambiente, né? Ao respeito com as diversas culturas, com as singularidades e as individualidades. Então, os princípios éticos têm a ver com essa forma de ser e estar no mundo, de se relacionar, de interagir e de como que as crianças vão perceber esse universo a partir em grande medida, a partir daquilo que a escola vai apresentar, né? Então, a família tem um papel importante, mas a escola também, especialmente nos dias de hoje, em que as crianças ficam muitas horas dentro da escola, essas questões éticas vão perpassar por todo o cotidiano, a maneira como a gente se relaciona, né, o respeito dentro da escola, tanto entre os adultos entre eles, quanto os adultos com as crianças, enfim. Então, isso vai fazer parte do que as diretrizes chamam de princípios éticos. Os princípios políticos têm a ver com direitos de cidadania, exercício da criticidade e o respeito à ordem democrática. Então, política aqui, né, ela não tem sentido de política partidária, né, ou essa polarização, enfim, essas discussões hoje que não levam a lugar nenhum aí a nossa sociedade, infelizmente. O político aqui tem a ver com o conceito de política, que é
essa atuação na cidade, né? Então, a gente é político o tempo todo, mesmo que a gente não se dê conta disso, porque estamos o tempo todo em interação, né, e participando aí das ações que vão ocorrendo. E dentro da escola é a mesma coisa. Então, na escola, a gente precisa trazer princípios relacionados à ordem democrática, também ao respeito ao bem comum e ao exercício da cidadania. Então, crianças desde pequena, elas podem participar de decisões dentro da escola, através da roda de conversa, através de assembleias, né, através dessa escuta participativa aí da criança, e isso tem a ver com esses princípios políticos de ser cidadão e estar em uma determinada sociedade e agindo sobre ela. E, por fim, os princípios estéticos, da sensibilidade, da criatividade, ludicidade, liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e culturais. Então, se a criança, lembra lá da nossa definição inicial, é esse sujeito de direitos que vai interagir, vai narrar, brincar, construir, vai desejar, vai fazer tudo isso, os princípios estéticos precisam estar envolvidos, uma vez que a proposta pedagógica tem que contemplar as múltiplas linguagens. Então, a criança ela tem o direito de interagir, de ter muitas formas de se expressar, de trabalhar com uma série de materiais, né, de qualidade, essa estética, então a organização da escola, materiais, espaços bonitos, amplos, seguros, espaços que essa criança tenha vontade de estar na escola, né? Isso tem a ver com esses princípios estéticos e essa possibilidade de trazer esse olhar sensível para os espaços e para as relações. Então, princípios para as diretrizes, não se esqueçam, éticos, políticos e estéticos. Uma dica importante, eu já vi cair em prova esses 3 princípios e você ter que atrelar o nome à definição. E aí eles estão aí invertidos, né, de alguma forma para poder te confundir, então precisa saber certinho o que é o termo e a concepção que diz respeito a ele, correto? Então, esses são os nossos princípios aí para as diretrizes curriculares. Concepção da proposta pedagógica. Na observância das diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil devem garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica e pedagógica. Então, a escola ela tem uma função social, né? A gente precisa ter bastante clareza disso. Temos um olhar que ele é essencialmente educativo e pedagógico, mas a gente não pode desconsiderar as questões sociais que envolvem o nosso país. Então, para pensar na proposta pedagógica, tem que englobar tudo isso. E aí as diretrizes vão trazer alguns elementos importantes para a gente construir aí essa cara, né, da nossa creche. Olha lá. Então, para pensar na proposta pedagógica, a gente precisa pensar em oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam seus direitos civis, humanos e sociais. As crianças são sujeitos de direitos e a gente precisa atender às suas necessidades, porque isso é um direito, não é um favor que a gente está fazendo para elas lá na creche, mas a gente está fazendo com que se cumpra a lei, tá? Assumindo a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças com as famílias, então é uma tarefa partilhada que a gente vai realizar. Possibilitar tanto a convivência entre crianças e entre adultos e crianças, quanto a ampliação de saberes e conhecimentos de diferentes naturezas, então trabalhar com essa diversidade que a gente vai ter dentro da creche. Promovendo a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes sociais, no que se refere ao acesso aos bens culturais e à possibilidade de vivência da infância. Então, acho que o ganho maior dessa legislação que vai trazer a educação infantil como direito da criança é essa possibilidade das crianças estarem todas juntas, né? Então, a gente tentar romper com esse histórico de que creche é para criança pobre, a gente ainda carrega isso, né? A gente ainda, infelizmente, vê municípios que atrelam a matrícula se a mãe é ou não trabalhadora, né? Se a mãe não trabalha, então ela não tem direito à vaga. Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de atuação. Então, aqui está dizendo, né, que a gente precisa promover a igualdade de oportunidades. A creche lá da periferia, ela tem que ter a mesma qualidade de uma creche central. É um dos grandes desafios da escola pública, né? A gente sabe disso, a gente promover aí a igualdade de oportunidades, e isso começa desde o berçário.
Um outro ponto, contribuir com novas formas de sociabilidade e subjetividade comprometidas com a construção da ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento das relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa. A gente ainda tem professores que dão bonecas para as meninas e carrinhos para os meninos, né? E aqui a gente tem um documento, né, orientador, que vai dizer que a gente tem que romper com essas relações de dominação de gênero, né, e tantas outras que estão descritas aqui, promovendo uma educação muito mais igualitária, equitativa, uma educação para a liberdade, uma educação para que o sujeito se construa enquanto ser autônomo, enfim, né? Então tudo isso, né? Por isso que é tão importante pensar na educação infantil. Não é só ir lá juntar um monte de criança e dar a comidinha, né? Colocar para dormir, trocar e entregar limpinha no fim do dia. A educação infantil é muito mais que isso. Todas essas concepções, elas estão sustentadas num arcabouço teórico, né? Numa série de estudos e pesquisas sobre todos esses temas, e a gente precisa se apropriar disso enquanto profissionais da educação para realizar um trabalho de qualidade. Então, a concepção da proposta pedagógica tem que perpassar por todos esses elementos aqui descritos. Dessa forma, a proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se formar, se aprofundar nos estudos sobre a infância para construir uma proposta pedagógica de qualidade. As crianças têm o direito de entrar em contato com toda esse repertório cultural. Lembrando que no currículo a gente faz escolhas, então não é tudo que cabe no currículo, mas as nossas escolhas vão perpassar por essas concepções. Então, o que a gente quer levar de história para as crianças, né? Qual é a imagem, por onde passa as nossas escolhas para os livros infantis, por exemplo. As crianças sabem que a gente tem livros de histórias com reis e rainhas negros, ou a gente continua contando as histórias dos contos de fadas só da Disney, né? Que tem aquela princesa loira, né? Que o príncipe sempre vai salvá-la e enfim, né? Essa representação que a gente quer continuar transmitindo para as crianças. Ou hoje a gente pensa em questões sobre representatividade, sobre as crianças se sentirem pertencentes, sobre elas se verem, né, se identificarem com as histórias que são contadas e terem a possibilidade de se imaginar em outra condição, né, que não a que elas vivem, enfim. Então, tudo isso vai perpassar por esses processos que a gente chama de apropriação, renovação e articulação do conhecimento e da cultura. Então, a criança recebe aquele conhecimento, se apropria dele, tem a possibilidade de renová-lo e construir novos conhecimentos. Então, a proposta pedagógica tem que pensar em tudo isso. As diretrizes vão nos auxiliar também a pensar na organização do espaço, tempo e materiais. Quem já trabalhou em creche sabe que é uma rotina bastante dinâmica. A gente segue, né, alguns processos mais ou menos fixos, até porque são muitas turmas, muitas crianças, enfim, né? A gente tem alguns autores que problematizam essa temática, como, por exemplo, a Maria Carmen Barbosa. Me conta aqui se você quer assistir um vídeo sobre o trabalho que ela fala sobre isso. Ela tem um livro maravilhoso que se chama Por Amor e por Força, As Rotinas na Educação Infantil. É um livro que é fruto da sua tese de doutorado. A gente pode conversar sobre isso num outro momento, mas o fato é que a gente precisa pensar numa certa organização para atender as crianças nesse espaço coletivo. E aí, as diretrizes nos dá aí algumas orientações. Olha lá. Para a efetivação dos seus objetivos, as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil deverão prever condições para que o trabalho coletivo se organize e para a organização desses materiais, tempos e espaços que assegurem. Então, na organização dessa dinâmica, então a gente tem lá
o período de acolhimento, né, a entrada das crianças, a roda de conversa, o lanchinho, depois uma atividade no parque, enfim, né, cada instituição vai se organizar aí à sua maneira, mas o fato é que para pensar em tudo isso, a gente tem que ter algumas condições aí importantes que, enquanto diretriz, a gente não pode abrir mão. Olha lá, então assegurem a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Essa é uma concepção muito importante na educação infantil. Cuidar e educar são práticas indissociáveis. A gente não deveria nunca ter essa divisão professor e monitor, né? Como se o monitor, que é aquele que em geral ganha menos, ele fica responsável pelas ações de cuidado e o professor ficaria responsável pelas questões pedagógicas. Tudo é pedagógico dentro da creche, dentro da educação infantil, e a gente jamais deveria trabalhar de forma separada, né? Então, o mesmo profissional que oferece o alimento, que faz a troca, é aquele que também realiza as atividades com intencionalidade, né, mais dirigidas, enfim, entendendo que faz parte de um todo integral, né? Essa criança, ela não é dividida, né? Então ela precisa viver as experiências em sua integralidade. Indivisibilidade das dimensões expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da criança. Ao propor uma atividade, né, uma vivência ali, um contexto de aprendizagem, sempre pensar nessa criança como um sujeito múltiplo que interage de forma total e não fragmentado. A gente tende a fragmentar porque a gente vem desse processo da escola, né, que separa o conhecimento por disciplinas e, infelizmente, a gente reproduz isso na educação infantil. E o que a diretriz chama a atenção para a gente é que a gente pense nessas experiências de uma forma mais integral. A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização das suas formas de organização. Então, sem fazer julgamento sobre essa família, entender a sua trajetória e atuar como parceiros, né? Sem discriminar, sem falar que é a creche que tem todas as certezas e a família está sempre errada. Então, a gente conseguir fazer, de fato, essa parceria. O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão democrática e a consideração dos saberes da comunidade. Entender o território em que a nossa creche está inserida, o que a gente tem ali, né, naquela região que a gente pode aproveitar, do ponto de vista cultural, de conhecimento. As crianças conhecem o bairro, né? O que tem nesse bairro de lazer? Tem praça, tem quadra, enfim, né? Tem centro comunitário. Como é que a gente entende toda essa dinâmica e traz isso para dentro da creche? São informações importantes pensando na organização de tempos, espaços e materiais. Continuando a orientação sobre a organização de espaços, tempos e materiais, a gente tem que pensar no reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades dos indivíduos, né, e a coletividade das crianças, promovendo interações entre as crianças da mesma idade e também as crianças de idades diferentes. A especificidade etária é uma questão importante para organizar os tempos e espaços. Um bebê de 6 meses é muito diferente de um bebê de 1 ano e meio, então são outras demandas, outras necessidades, e o nosso grande desafio é, dentro dessa coletividade, esse monte de crianças juntas, a gente não perder essas questões tão particulares, né, que fazem parte aí desse sujeito que é individual, mesmo estando num espaço coletivo. Então, reconhecer essas singularidades e conseguir, né, realizar um trabalho que contemple cada uma delas. Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos, as salas de referência das turmas e a instituição. Então, que sejam espaços que as crianças sejam livres para explorar. Então, todos os espaços da creche têm que ser ocupados pelas crianças. Elas podem transitar por esses espaços, então por isso que todo cantinho tem que ser pensado, tem que ser seguro, né? Então que as crianças não saiam da creche, né? Não tenha essa coisa de portões abertos, né? Enfim, que tenha uma segurança para que ela possa transitar livremente por esses espaços a partir aí de cada momento da rotina que é planejado e é oferecido para ela. Acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e instruções para as crianças com deficiência,
transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades e superdotação. Aqui as diretrizes trazem um ponto importante sobre a inclusão, então as crianças público-alvo da educação especial precisam estar matriculadas na educação infantil, elas têm direito de estar lá junto com as outras, então que elas tenham acesso aos materiais, também que sejam espaços acessíveis, né, que elas possam ali se sentir pertencentes àquele ambiente. A questão dos espaços, né, e dos materiais também é um ponto importante não só para as crianças da educação especial, mas para todas. Então, uma creche em que todos os brinquedos ficam no alto e a criança depende sempre do adulto pegar para ela brincar, indica uma concepção de trabalho e de infância. Uma creche em que a sala de referência tem dispostos materiais que essa criança possa, com autonomia, escolher com que ela vai brincar, aí isso já nos diz sobre uma outra concepção de criança, certo? Então, sempre pensar nesses processos, os materiais, os espaços, eles contam sobre a nossa concepção de infância e de educação. E também a apropriação pelas crianças das contribuições históricos-culturais dos povos indígenas, afrodescendentes, asiáticos, europeus e outros povos da América. Então, ampliar esse repertório, pensando aí nos nossos povos originários, né, em toda a trajetória humana aí que antecedeu a gente até a nossa chegada até aqui, né, como é que a gente traz isso para as crianças? Livros de histórias, brinquedos, bonecas, né, músicas, apresentação de elementos artísticos, enfim. Então, todas essas escolhas vão conduzir esse currículo e vão possibilitar que as crianças tenham contato com esse repertório. Para que a gente faça isso, óbvio, temos que ser professores que estamos sempre pesquisando, estudando, conhecendo, né? Qual foi a última vez que você visitou um museu? Qual foi a última vez que você foi ao teatro, que você leu um livro, uma literatura, que você conheceu um artista novo, enfim. Então, essas escolhas vão perpassar também muito por esse ser professor, né? Essa que é uma construção que a gente vai aí, né, ao longo dos anos se formando e se transformando nesse professor, e é isso que a gente vai levar para as crianças. Então, essa organização de tempos e espaços vai perpassar por essas escolhas também. Muito bem, dando continuidade aqui às orientações do nosso documento norteador, as diretrizes vão trazer nos seus itens seguintes questões relacionadas à proposta pedagógica e à diversidade. Então, a gente vai falar um pouco sobre esse entendimento do que é diversidade e depois ela vai trazer dois públicos bem específicos, né, que a gente precisa pensar sobre eles e trabalhar de forma também bastante específica, que são as crianças da educação do campo e as crianças indígenas. Sobre a diversidade, ela vai dizer o seguinte, que esse trabalho ele precisa assegurar o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com a história e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. E aí, né, pessoal, é importante a gente entender que o racismo é crime, né? Então não há mais essa possibilidade de dizer, poxa, é um tema que eu desconheço, eu não vou trabalhar, ou eu sou branco, né? Então, eu não sou racista, mas é um tema que eu prefiro não mexer. Não há mais essa possibilidade. Então, a gente tem várias legislações que falam sobre isso, não é somente a diretriz, a gente tem lei que fala sobre isso. O racismo é crime e a gente precisa combater qualquer forma de discriminação desde a educação infantil, certo? Então, aqui está dizendo que essa proposta pedagógica tem que considerar a diversidade e o respeito a toda a nossa história, né? A nossa trajetória enquanto povo, enquanto construção da nossa identidade. Então, trazer esses elementos para o trabalho. Pensar na dignidade da criança como pessoa humana e proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticada pela família, prevendo encaminhamentos de violação para instâncias competentes. Então, se você sabe que alguma criança está sofrendo violência e você não faz nada, você está sendo conivente e pode, inclusive, ser acionado na justiça por essa omissão, né? Então, as crianças, nós somos em grande medida porta-vozes dessas crianças pequenas, então a gente precisa
livrá-las de qualquer forma de discriminação ou de violência, seja física ou simbólica. Também é importante pensar na nossa própria prática dentro da instituição. Infelizmente, a gente ainda tem algumas situações de violência, ao menos simbólica, né? A gente quer acreditar que não tenha a física, mas de vez em quando a gente vê alguma notícia no jornal, né? Alguma coisa pavorosa aí que vira notícia, enfim. Então, porque as crianças pequenas são muito vulneráveis, não é verdade? Então, é uma condição desigual do adulto para a criança, né? Então, um bebê que está ali sendo cuidado, por exemplo, ele é muito vulnerável, ele precisa de um adulto que cuide dele de forma integral. Então, qualquer coisa que possa ser feita contra essa criança, né? Um adulto que vá cometer algum crime ali, né, de violência, é muito fácil cometer, né? Então, a gente precisa combater veementemente, sim, os gestores não podem ser omissos. A gente precisa investir em formação continuada, entender que essas crianças elas são sujeitos de direitos, que elas têm que ser tratadas com respeito, tirar esse olhar adultocêntrico, né, de que o adulto manda e a criança obedece, enfim. Então, violência simbólica, gritos, palavras de teores aí pejorativos, apelidos, enfim, tudo isso são formas de violência e que infelizmente a gente ainda vê por aí, né, em algumas situações. Então, o documento aqui prevê que a gente combata qualquer comportamento desse tipo, que a gente denuncie, né, casos de violência aí nas famílias, encaminhar aos órgãos competentes, então conselho tutelar, enfim. Então há vários dispositivos aí sociais de proteção à infância, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, e aí nós, enquanto educadores, somos responsáveis por essas crianças e a gente não pode se omitir, né? Então sempre pensar em tudo isso e especialmente na importância da gente promover o respeito à diversidade. Já para o trabalho com as crianças indígenas, garantir a autonomia dos povos na escolha dos modos de educação para suas crianças de 0 a 5 anos e criar propostas que contemplem essa relação viva com os conhecimentos, crenças e valores e concepções de mundo e as memórias do seu povo, reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças, continuidade da educação tradicional oferecida na família em articulação com as práticas socioculturais de educação e cuidados coletivos, adequar calendário, agrupamentos etários e organizações de tempos, espaços e ambientes, de modo a atender às demandas de cada povo. Então, a gente tem, para construir a proposta pedagógica das crianças indígenas, então a gente sempre pensar nesse território, qual é a etnia que está sendo atendida ali, qual é a língua, né? A gente tem muitas línguas indígenas no nosso país, como é que essa comunidade se estrutura, enfim. Então, pensar na proposta a partir dessa realidade. As diretrizes, elas são muito flexíveis nesse ponto e possibilitam que a gente faça essa articulação. Da mesma forma, a proposta pedagógica para as crianças do campo precisa pensar no contexto, né? Então, crianças que são de famílias de agricultores, pescadores, ribeirinhos, crianças que vivem em assentamentos de reforma agrária, quilombolas, caiçaras, povos da floresta, enfim, a gente tem uma diversidade enorme no nosso país e as propostas precisam pensar e contemplar essas características. Então, reconhecer os modos próprios de vida no campo como fundamentais para a constituição da identidade das crianças moradoras dos territórios, ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como práticas ambientais sustentáveis, flexibilizar, se necessário, o calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessa população. Então, pensar aí, né, em calendários de colheita, calendários de pesca, enfim, o que isso muda na dinâmica da escola. Então, ter essa possibilidade de adequação, reconhecimento sobre esses saberes e o papel dessa população na produção e o reconhecimento sobre esse mundo e o ambiente natural. E aí, claro, oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Não tem muito segredo, né, gente? É olhar para o contexto. Então, não é chegar com uma proposta curricular pronta para ser implantada e acabou.
precisa ouvir a comunidade, conhecer onde você está inserida, conversar, né, trazer essa comunidade para dentro da escola e daí sim pensar numa proposta que esteja de acordo com aquela realidade, certo? Eixos do currículo. Esse é um dos pontos maiores aí das diretrizes, né? Que ela vai trazer bastante elementos. O pessoal, quando está estudando para os concursos, fica muito preocupado em decorar, né? Qual é a dica que eu sempre dou aí, tanto para os nossos alunos do Proconcursado, quanto para vocês aí que estão me assistindo? Não há necessidade de decorar, a gente não acredita que essa é uma boa estratégia para pensar nas provas. O importante é ter um entendimento. Então, vejam que a gente está fazendo uma aula aqui bastante completa, conversando muito sobre as concepções que as diretrizes trazem, e isso não é à toa, né? Porque a gente acredita que a partir desse entendimento do documento, da concepção, por que ele foi criado, o que ele acredita, o que ele pensa sobre as crianças, enfim, que isso dá subsídios fundamentais para que quando vocês estejam lá fazendo a prova, vocês reconheçam sobre o que se trata a questão e o que é que as alternativas estão dizendo, identificar o que está correto e o que não está. Então, essa parte dos eixos do currículo, que é uma parte maior aí do documento, a gente faz a leitura e vai conversando sobre cada um dos pontos sem a necessidade de ter que memorizar, tá bom? Então, olha lá, o que as práticas... primeiro, quais são os eixos do currículo? Os 2 pontos fundamentais, interações e brincadeiras. A criança pequena brinca e interage com no seu cotidiano, né, com o seu entorno. Interações e brincadeiras, eixos do currículo, ponto. O que eles têm que promover, né? Então é só deixar brincar no parque? Não, claro que não. A proposta pedagógica, a partir desses 2 eixos, vai pensar em experiências que garantam alguns elementos-chave, que são esses daqui. Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio da ampliação das experiências sensoriais, expressivas, corporais, que possibilitem a movimentação ampla, a expressão da individualidade e o respeito pelos ritmos e desejos da criança. Então, esse conhecimento do mundo que está à volta dela, então, tanto conhecer a si mesma quanto aquilo que está ao seu redor. Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas dos vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, plástica, dramática e musical. Então, na educação infantil, a gente conta história, a gente brinca de teatro, a gente canta música, a gente dança, a gente desenha, a gente pinta com as mãos, pinta com o corpo todo. Então, todas essas linguagens, as crianças precisam estar imersas na educação infantil. Possibilitar às crianças experiências de narrativas, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, o convívio com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Livro de história, poesia, receita de bolo, bilhete, carta, todos, né, uma variedade aí de gêneros textuais podem ser inseridos nas vivências aí do cotidiano e no projeto pedagógico. As crianças também têm que ter a possibilidade de recriar em contextos significativos relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais, ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas, possibilitar situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Então, vejam como cuidar e educar estão indissociáveis aqui, né? Essas relações com o próprio corpo, cuidado, higiene, tudo isso tem a ver com esses eixos que são as interações e brincadeiras. Então, mais uma vez, não dá para separar cuidar e educar na educação infantil. Não dá para ser professor na educação infantil e dizer que não vai trocar fralda. Faz parte do nosso trabalho. As crianças, os bebês não sabem trocar fralda sozinhos, eles precisam de um adulto de referência que tenha ali um vínculo afetivo e que faça isso por elas, e é o professor. São também eixos do currículo vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que alarguem os padrões de referência e identidade no diálogo com o conhecimento e com a diversidade, incentivar a curiosidade, a exploração e o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao mundo físico-social, ao tempo e à natureza, e promover o relacionamento e a interação das crianças com as diversas manifestações
da música, artes plásticas, gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura. A gente tem um autor também que é super importante para pensar sobre isso, que é o Loris Malaguzzi, que vai falar sobre as 100 linguagens da criança, sobre essas múltiplas formas da criança se expressar. Quer saber sobre ele? Comenta aqui comigo para eu preparar um vídeo para vocês também. Vamos continuar aqui finalizando os eixos. E por fim, os últimos eixos aqui: promover a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e a sustentabilidade na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais, propiciar a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais brasileiras e possibilitar a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos. Lembra que é um documento escrito lá em 2009, né? Então, hoje a gente tem muitos outros recursos, aqui nem fala dos celulares, enfim, né? Projetor a gente nem usa mais, né? Gravador e projetor, a gente faz tudo com o celular, mas enfim, está apontando para a necessidade de que a criança tenha contato com as tecnologias. Percebam que esses eixos, eles vão se desmembrar depois lá nos campos de experiência da BNCC. Então, a BNCC vai trazer como base para o currículo os campos de experiência na educação infantil que vão contemplar todos esses eixos que as diretrizes já previam lá no final dos anos 2000, né? Então vejam que são documentos que estão articulados e que precisam, mais do que nunca, ser estudados, ser conhecidos e colocados em prática, porque são documentos que estão em consonância e que dizem aí sobre esse trabalho na educação infantil, essas especificidades. Quando a BNCC coloca como campos de experiência, é um ponto importante, né? Porque a gente sai da fragmentação por disciplinas e coloca que na educação infantil as crianças não aprendem por disciplinas, por conteúdos, mas sim por campos de experiência, justamente entendendo que essa criança é um sujeito integral e todas essas vivências precisam estar sendo realizadas juntas ali nesse processo. Então, os campos de experiência trazem aí um ganho do ponto de vista do campo de conhecimento da educação infantil, porque apresenta pela primeira vez essa terminologia bastante específica que difere do ensino fundamental, que é o que a gente luta há tanto tempo para conseguir, certo? Então, esses são os nossos eixos aí, que estão de acordo com o que a BNCC vai dizer posteriormente. Já finalizando a nossa leitura, as diretrizes curriculares vão trabalhar com a questão da avaliação. Como é que a gente avalia as crianças na educação infantil? Então, olha só, o que é muito importante aqui para vocês saberem para a vida e para a prova. A avaliação na educação infantil tem que criar procedimentos para acompanhar o trabalho pedagógico e avaliar o desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de seleção, promoção ou classificação. Então, super importante, a avaliação na educação infantil, tanto ela serve para a gente como uma autoavaliação, então para que a gente pense sobre o trabalho pedagógico, então realiza uma proposta, né, um projeto, enfim, avalia se isso foi eficaz, as crianças gostaram, está de acordo com o interesse deles, está contemplando as necessidades da faixa etária, porque aí a partir desse processo avaliativo a gente decide se a gente continua nesse caminho ou se a gente muda. Então, tanto acompanhar o trabalho pedagógico quanto o desenvolvimento da criança, ou seja, frente àquilo que a instituição está propondo, como é que essa criança tem vivido nos espaços, nos momentos individuais, nos coletivos, nas experiências do cotidiano, enfim. Então, as avaliações, a gente precisa criar elementos para avaliar esses pontos. Em geral, a gente trabalha com relatórios de desenvolvimento que são periódicos, né? Cada rede de ensino, cada escola determina aí os períodos. Então, esse acompanhamento precisa ser feito, é um registro importante, um documento da criança, e óbvio que isso precisa ser compartilhado com as famílias, elas têm direito a ter acesso a essa documentação. Então, olha lá o que as diretrizes nos dizem. Observação crítica e criativa das atividades, brincadeiras e interações das crianças no cotidiano, a utilização de múltiplos registros, então tanto a gente pode fazer relatório, usar fotografia, desenho das crianças, enfim, é uma infinidade aí de registros que a gente pode promover.
a continuidade dos processos de aprendizagem por meio da criação de estratégias adequadas aos diferentes momentos de transição vividos pela criança. Então, esse processo da casa até a escola, depois as diversas dinâmicas ali dentro da rotina, né? Como é que a criança perpassa por cada uma delas, e depois a transição da educação infantil para o ensino fundamental. A gente tem que ter uma documentação específica que possibilite que as famílias conheçam o trabalho da instituição junto às crianças e os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança na educação infantil. É um direito da família saber como é que essa criança está se desenvolvendo. E, óbvio, a não retenção das crianças na educação infantil. Ninguém repete de ano na educação infantil, né? Então, a avaliação ela é muito mais que isso, ela não é classificatória, ela é de registro e acompanhamento do trabalho e do desenvolvimento das crianças. E com isso, a gente finaliza a nossa aula. Eu espero que vocês tenham ficado aqui comigo até o final, que tenham aproveitado esse conteúdo. Essa é uma aula bastante completa, uma aula que eu costumo dar nos cursos, né, com os nossos alunos aí do Proconcursado. Então, estou trazendo aqui para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Se vocês gostaram, comenta aqui para mim, me escrevam, digam sobre quais autores vocês gostariam de saber, ainda não conhecem, mas já ouviram falar e queriam se aprofundar, que eu vou trazer aí informações e pontos importantes das teorias, tanto para vocês realizarem as provas, quanto aí para um aprofundamento, um estudo mais sistemático aí para melhorar a nossa prática, para refletir sobre o nosso trabalho. Muito obrigada por terem ficado até aqui e até a próxima. Tchau!